Quando a mata silencia, ela não está vazia. Quando uma folha cai, ela não cai por acaso. Quando o vento passa entre os galhos e parece sussurrar um segredo antigo, é porque há forças que falam sem precisar de muitas palavras. Hoje, meus irmãos e minhas irmãs, vamos entrar com respeito no reino verde de Ossain, o Senhor das Folhas, o guardião dos segredos vegetais, aquele que conhece o remédio, o veneno, o banho, a cura, o fundamento e o axé escondido em cada erva. Eu é o Ossain. Ossain é Orixá masculino, senhor das matas profundas, das folhas sagradas, das ervas medicinais e litúrgicas. Seu nome pode aparecer de muitas formas. Ossan, Ossanha, Ossanin, Ossanhe. Mas não se enganem pelo som suave do nome. Ossain é força firme, antiga, reservada, poderosa. Ele é o sacerdote da natureza selvagem, aquele que não entrega seus mistérios a quem chega com pressa, vaidade ou desrespeito. Na tradição dos Orixás, Ossain caminha próximo das florestas, assim como Oxóssi. Mas há uma diferença importante. Oxóssi é o caçador, senhor da fartura, do conhecimento das matas e da busca certeira. Ossain é o segredo da folha. Oxóssi sabe onde a caça passa. Ossain sabe qual raiz cura, qual folha limpa, qual seiva fortalece, qual planta deve ser tocada e qual deve ser deixada em paz. O domínio de Ossain não é o jardim arrumado, podado, enfeitado para os olhos humanos. O domínio de Ossain é a mata viva, úmida, profunda, onde a planta cresce livre, onde o cipó se enrola sem pedir licença, onde o musgo cobre a pedra, onde a terra respira, onde a folha nasce, morre e renasce em silêncio. Ali está a escola de Ossain, ali está seu templo. Na Umbanda, quando falamos de ervas, falamos de vida. Um banho de descarrego, uma defumação, uma amaciação, um preparo de firmeza, uma limpeza espiritual. Tudo isso passa pelo poder vegetal. Mas a folha não é apenas matéria. A folha tem força, a folha tem memória, a folha tem axé. E quem guarda o fundamento desse axé é Ossain. Por isso se diz que nada se faz sem folha. E mais ainda, nada se faz com folha sem respeito. Não basta arrancar uma erva e achar que ela obedecerá. A erva precisa ser saudada. A mata precisa ser respeitada. A força de Ossain precisa ser reconhecida. Há folhas que esfriam, folhas que aquecem, folhas que abrem caminho, folhas que acalmam, folhas que cortam demandas, folhas que fortalecem o ori, folhas que protegem a casa, folhas que chamam serenidade. Ossain é também conhecido em diferentes tradições por outros nomes e aproximações sagradas. Entre os Jeje é lembrado como Agué, conhecedor das florestas, da caça e das folhas. Entre povos de raiz banto, encontra correspondência em Katendê, senhor das folhas. Essas variações nos mostram uma verdade profunda. Em muitas matrizes africanas, a natureza não é objeto, a natureza é sagrada, viva e portadora de consciência. Ossain é filho de Nanã e Oxalá, em muitas tradições. E percebam a beleza desse encontro. Nanã, senhora antiga, ligada aos mistérios primordiais, a lama, a ancestralidade, a transmutação. Oxalá, princípio da paz, da criação, da luz maior. De uma força tão antiga com uma força tão elevada, nasce aquele que conhece a paciência da cura. Porque erva não grita, raiz não se apressa, folha não se explica para qualquer um. Assim também é Ossain, calmo, reservado, resistente. Dizem os mais velhos que é difícil encontrar um filho de Ossain. Não porque Ossain seja distante, mas porque seu mistério é raro. Os filhos e filhas tocados por essa vibração costumam carregar uma ligação profunda com a natureza, uma sensibilidade para remédios, aromas, banhos, chás, plantas, silêncios e intuições. Muitas vezes são pessoas observadoras, discretas, fortes por dentro, capazes de perceber detalhes que muitos deixam passar. O símbolo de Ossain é muito marcante. Uma haste de ferro com um pássaro no alto, cercada por varetas que se abrem como um leque. Esse pássaro não está ali por enfeite. Ele representa o mensageiro, a visão que alcança longe, a força que vai, observa, retorna e conta ao Senhor das Folhas o que viu. O pássaro de Ossain é sinal de poder espiritual, de conhecimento que circula entre mundos, de axé que se move sem ser preso. Ossain fala pouco, e isso já ensina muito. No mundo onde todos querem falar, opinar, aparecer, Ossain ensina o valor do silêncio. Segredo não se desperdiça, fundamento não se espalha, conhecimento sagrado não é mercadoria. Há coisas que só amadurecem quando são guardadas com responsabilidade. Há rezas que não são ditas por vaidade. Há folhas que não são reveladas a quem não tem preparo. Quando Ossain deseja se comunicar, muitas tradições falam de Aroni, seu companheiro encantado. Aroni é descrito como um pequeno ser da mata, de uma perna só, fumador de cachimbo, conhecedor das ervas e dos redemoinhos. Para alguns, Aroni é companheiro de Ossain.
Para outros, é uma forma pela qual o próprio Ossain se manifesta. O importante é entender o símbolo. A mata tem guardiões, e esses guardiões sabem quem entra com fé e quem entra com abuso. Aroni caminha onde os olhos comuns não acompanham. Ele carrega a sabedoria das folhas prediletas, percebe aproximações, ouve os ruídos da floresta, conversa com os seres invisíveis que habitam troncos, raízes e copas. Porque a mata não é feita apenas de árvores, ela é feita de presenças. Há espírito na guemileira, há força na arruda, há limpeza no alecrim, há firmeza na guiné, há doçura no manjericão, há mistério na jurema, há axé em tudo que Deus permite florescer. Mas aqui é preciso falar com responsabilidade. Na Umbanda, erva não substitui médico quando o corpo precisa de cuidado. O conhecimento espiritual das folhas caminha com prudência, respeito e consciência. Banho, defumação e preparo ritual são recursos sagrados, mas saúde física também pede orientação adequada. Ossain não é desculpa para imprudência. Ossain é sabedoria, e sabedoria nunca abandona o bom senso. Há um ensinamento antigo que diz que todo orixá possui suas folhas, mas Ossain conhece o segredo de todas. Isso é profundo. Ogum tem folhas de corte, abertura e firmeza. Oxóssi tem folhas de fartura, caça e direção. Xangô tem folhas de justiça e equilíbrio. Iemanjá tem folhas de acolhimento e harmonização. Oxum tem folhas de amor, doçura e prosperidade. Omolu e Obaluaê têm folhas de cura profunda, transformação e recolhimento. Mas o fundamento do uso, a palavra certa, o momento certo, a colheita certa, isso pertence ao mistério de Ossain. E há uma história muito conhecida nos terreiros. Conta-se que Ossain guardava todas as folhas, e os orixás precisavam recorrer a ele para obter seus poderes vegetais. Mas os orixás, sendo forças soberanas, não queriam depender sempre de Ossain. Então Yansan, senhora dos ventos, soprou com força sobre a mata e espalhou as folhas pelo mundo. Cada orixá pegou aquelas que combinavam com sua energia, com seu campo de atuação, com sua missão. Mas prestem atenção ao mistério. Mesmo depois que as folhas se espalharam, o segredo delas continuou com Ossain. Isso ensina que possuir uma ferramenta não é o mesmo que conhecer seu fundamento. Ter uma erva na mão não significa saber usá-la. Ter um dom não significa ter maturidade. Ter força não significa ter direção. Ossain guarda a ciência sagrada por trás da aparência simples da folha. Ossain também é lembrado como patrono dos curandeiros, dos sacerdotes, dos raizeiros, dos que estudam plantas, dos farmacêuticos, dos químicos e de todos que usam a natureza para curar, aliviar, limpar e proteger. Quando alguém prepara um banho de ervas com fé, quando uma benzideira utiliza um ramo verde para retirar quebranto, quando um terreiro defuma seu congá antes da gira, quando uma folha é macerada com oração e respeito, ali a força de Ossain está sendo reverenciada. Nos terreiros, há preceitos para lidar com folhas. Antigamente, e ainda hoje em casas que preservam fundamentos, quem vai colher ervas observa silêncio, pureza, resguardo, horário adequado e licença espiritual. Não se entra na mata como dono. Entra-se como filho, pede-se licença, saúda-se a força da terra. Muitas vezes se deixa uma oferenda simples, como moeda, fumo, mel ou outro elemento aceito pela tradição da casa. O gesto não é compra, é respeito, é reconhecimento de que se recebeu algo vivo. E aqui vai um ensinamento para a vida. Muita gente quer colher sem pedir licença, quer resultado sem preparo, quer cura sem mudança, quer proteção sem disciplina. Ossain mostra que tudo tem processo. A folha nasce no tempo certo. A raiz se firma no escuro antes de sustentar a planta. A flor se abre quando está pronta, e nós, seres humanos, também precisamos aprender esse ritmo. Na Umbanda brasileira, Ossain muitas vezes aparece ligado à vibração de Oxóssi, justamente por ambos habitarem as matas e trabalharem com o conhecimento verde. Em alguns terreiros, suas atribuições se aproximam. Em outros, Ossain é cultuado com maior especificidade. Isso varia conforme a tradição da casa, a linhagem espiritual e o fundamento do sacerdote. Mas em qualquer caminho sério, uma coisa permanece. Sem folha, não há axé ritual completo. Sua cor é o verde, cor da mata, da renovação, da vitalidade, da cura e da esperança. Sua saudação é Euel Ossain. Euel significa a força viva das folhas, o chamado sagrado ao Senhor que domina o axé vegetal. Ao saudar Ossain, não se saúda apenas um orixá distante. Saúda-se o poder que está no chão, no galho, no sumo, na casca, no aroma e na seiva. O sincretismo mais conhecido de Ossain no Brasil é com São Benedito, celebrado em 5 de outubro em muitas tradições.
São Benedito, santo negro, humilde cozinheiro, servidor, homem de fé e caridade, encontra eco na simplicidade poderosa de Hossain, aquele que trabalha com o que a terra oferece, aquele que transforma o simples em sagrado, aquele que alimenta, cura e sustenta sem precisar de ostentação. Há também uma lenda bonita sobre Hossain. Conta-se que Hossain foi um homem ligado a Orunmila, grande senhor da sabedoria e da adivinhação. Certo dia, Hossain entrou na floresta e encontrou Aroni, aquele ser encantado que conhecia profundamente as plantas. Aroni lhe ensinou os segredos das ervas. Qual folha curava dores, qual estancava sangue, qual baixava a febre, qual limpava o espírito, qual protegia contra forças negativas. Depois, quando mandaram Hossain roçar uma terra, ele parava diante de certas plantas e dizia: esta não pode ser cortada, porque cura dores. Aquela também não, porque estanca o sangue. Esta outra não, porque refresca o corpo febril. E assim ele revelou que a mata, para quem conhece, não é mato sem valor. A mata é farmácia sagrada, é terreiro vivo, é biblioteca verde escrita por Deus nas folhas. Orunmila percebeu então que aquele conhecimento era precioso e passou a contar com Hossain para auxiliar nas curas. Assim Hossain se tornou conhecido como grande médico das ervas, senhor dos remédios naturais e dos fundamentos vegetais. Mas vejam, ele não se tornou grande porque dominou a natureza à força. Ele se tornou grande porque aprendeu a escutar a natureza. Esse é um ponto essencial. Hossain não ensina exploração, ensina comunhão. A espiritualidade verdadeira não arranca da terra sem devolver gratidão. Não usa plantas sem consciência. Não transforma axé em vaidade. Quem trabalha com Hossain precisa cultivar humildade. Porque a folha pequena pode carregar força imensa. E o sacerdote que se acha maior que a natureza já começou a perder o fundamento. Quando se prepara um banho de ervas, por exemplo, não se faz de qualquer jeito. A escolha da erva, o modo de lavar, macerar ou infusionar, a intenção, a oração, o horário, o descarte, tudo isso importa. Existem banhos para descarregar e banhos para energizar. Existem ervas quentes, mornas e frias, conforme o entendimento de cada tradição. Algumas não devem ser usadas na cabeça, outras pedem cuidado. Por isso, em trabalhos espirituais, sempre se busca a orientação de uma casa séria, de guias firmados e de sacerdotes responsáveis. E Hossain também nos ensina sobre segredo. Hoje, muita gente quer revelar tudo, publicar tudo, transformar o sagrado em espetáculo. Mas fundamento não é curiosidade. Fundamento é compromisso. Há conhecimento que só são entregues com tempo, vivência, merecimento e responsabilidade. O silêncio de Hossain protege o mistério para que o mistério não seja profanado. Se esta palavra está tocando seu coração, deixe nos comentários uma saudação a Hossain ou conte qual erva lembra proteção, cura ou paz para você. Compartilhe este vídeo com alguém que ama a força da natureza e se inscreva no canal para caminharmos juntos com respeito aos orixás, aos guias e aos fundamentos da nossa Umbanda. Para honrar Hossain no dia a dia, comece com atitudes simples. Não destrua a natureza sem necessidade. Cuide das plantas da sua casa. Agradeça antes de colher uma folha. Não desperdice remédios da terra. Respeite o conhecimento dos mais velhos. Valorize benzideiras, raizeiros, mães e pais de santo que preservam a ciência sagrada das ervas. Hossain se agrada da reverência sincera mais do que da palavra bonita sem postura. E quando a vida estiver pesada, lembre-se, toda árvore já foi semente. Toda cura tem um começo. Toda folha busca a luz mesmo nascendo em meio à sombra da mata. Hossain nos ensina resistência. Ensina que a força não precisa fazer barulho. Ensina que a cura pode vir devagar, como raiz que se aprofunda em silêncio. Feche os olhos por um instante, se puder. Imagine uma mata verde, fresca, viva. Sinta o cheiro da terra molhada. Ouça o canto distante dos pássaros. Veja uma folha brilhando com gota de orvalho. Ali está uma lembrança do axé de Hossain. Peça a ele sabedoria para escolher seus caminhos, cura para suas feridas, proteção contra o que seca sua alma e humildade para aprender com a natureza. Hossain, Senhor das folhas, guardião dos segredos verdes, dono do axé vegetal, cubra nossa caminhada com a força das matas. Que as folhas sagradas limpem o que pesa, curem o que dói, fortaleçam o que enfraqueceu e ensinem nosso espírito a respeitar a vida em todas as formas. Que nunca falte erva boa, palavra justa, silêncio sábio e coração firme. Eu a Hossain, eu a meu pai.